São Paulo anuncia oficialmente renovação de contrato de jogador importante aí. Vamos comentar muito sobre isso. Vamos falar também sobre o Belmonte, falando sobre contratações em São Paulo, falando sobre planejamento para 2025. Tem informação sobre Bobadilha. Hoje tem São Paulo em campo. Finalmente, vamos comentar sobre isso. Preocupação aí com o gramado para o jogo de hoje. Vamos falar aí sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, rapaziada? Hoje tem São Paulo em campo aí contra o Atlético Paranaense. Jogo muito importante, de volta para casa aí pro Morumbi. E tem que vencer, né? E já vamos começar falando sobre esse jogo aí, rapaziada. Olha aí. O São Paulo tem como próximo compromisso o Atlético Paranaense neste sábado. O Tricolor busca atingir uma sequência sem derrotas que acontece desde julho, rapaziada. Olha só. A equipe comandada por Luiz Ubeldia vem de um triunfo sobre o Bahia. Com isso, o São Paulo chegou ao terceiro jogo consecutivo sem saber o que é perder. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo pode atingir o seu quarto jogo invicto em sequência, coisa que não acontece desde julho. Em julho, na ocasião, o São Paulo venceu o Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, tá? Então foi a última sequência de 4 jogos que o São Paulo ficou seguido sem perder. Foi em julho, né? Contra Criciúma, Atlético Paranaense, Bragantino e também o Bahia, né? E o São Paulo não perder, se empatar ou vencer hoje, vai igual a 4 jogos seguidos invictos, né? Sem derrota, coisa que não acontece desde julho. E hoje é um jogo que tem que vencer, cara. Pô, a gente sabe como é que é o futebol, né? Como é que é. Mas tem que ganhar, cara. É um jogo que tem que vencer. O Inter venceu ontem o Fluminense, né, cara? O Inter não perde, né, cara? Virou o Barcelona do Guardiola. Negócio incrível. Não perde pra ninguém, não empata. Ganha todo mundo. Negócio inacreditável. Venceu o Fluminense ontem. E o São Paulo tem que vencer hoje pra poder não descolar do time do Inter. Tá bom? Até porque depois nosso próximo jogo é o Bragantino. Jogo fora de casa, difícil. Aí, tá bom? Vamos avançando agora, e esse jogo contra o Atlético Paranaense é de volta aí ao Morumbi. Tem um mosquito andando bem aqui na frente, que é brincadeira, viu? Hoje o jogo aí é no estádio Morumbi, você pode ir de volta ao Morumbi e de gramado novo, né? O último jogo foi contra o Botafogo, né? Depois lá teve uma porrada de show lá no gramado, já trocaram o gramado e hoje é um gramado novo, tá? Tá aí a informação do blog do São Paulo. As fortes chuvas de São Paulo, nesta sexta-feira, tarde de ontem, têm gerado preocupações no São Paulo em relação às condições do gramado do Morumbi para o jogo contra o Atlético Paranaense. Já foram registrados nesta sexta-feira mais de 50 milímetros de chuva nas primeiras 12 horas do dia, tá? Isso é de ontem, sexta-feira. Volume significativo que compromete o campo. Tá? Olha só isso aqui, rapaziada. O gramado, que havia sido trocado recentemente após uma série de shows, estava preparado para o confronto, mas o excesso de água dificulta a drenagem e pode impactar a qualidade do jogo. Além disso, a pintura das delimitações do campo ainda não foi concluída, pois os planos de manutenção foram afetados pelas condições climáticas adversas, tá? Então tá aí a informação do blog do São Paulo, chovendo muito em São Paulo, né, cara? Ontem, sexta-feira, choveu bastante e isso preocupa o São Paulo, né, cara? Pro jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, né? Tem aquela drenagem, né, para quando chover, tem a drenagem ali, né, cara? Pra não ensopar o gramado, tem a drenagem, mas é tanta chuva que mesmo com a drenagem, o São Paulo tá preocupado aí, porque as chuvas aí, né, cara? Tanta água, tanta chuva que pode aí impactar na qualidade do gramado pro jogo de hoje. É uma preocupação que o São Paulo tem, né? Enfim, vamos ver se vai chover em São Paulo aí hoje, né, cara? Enfim, para ver se vai realmente piorar, né, a condição do gramado aí, que já é um gramado novo, né? São Paulo não jogou nele ainda porque é novo, né? E vamos ver como é que vai estar a qualidade do gramado aí. Lembrando que falando em gramado, né, na semana passada teve um evento da Sportsbet.io no gramado, né, cara? Um monte de influenciador, né? Um monte de maluco lá jogando lá um evento que tinha. O Arnaldo Ribeiro, que vocês conhecem, fez um monte de post nas redes sociais, pistola, né? Porque o gramado não tá pronto, não estava pronto na época ainda, né? Da semana passada. Um monte de gente jogando lá, sendo que o gramado ainda tá pronto, sendo que ia ter jogo já contra o Atlético Paranaense, né? Hoje, no caso. E tem essa questão, né? Pô, o gramado não tá bom, você vai botar um evento lá de antiga patrocinadora, que nem é mais a patrocinadora do São Paulo, né? Enfim,
Vamos avançando agora, rapaz. O negócio é o seguinte, comentamos com vocês ontem sobre uma entrevista que o Belmonte deu pro Globoesporte.com, a entrevista que ele deu ontem, sexta-feira. Ele foi o foco principal do vídeo de ontem, foi falando sobre o Zubeldia, porque a diretoria definiu, né? Finalmente definiu que o Zubeldia fica pro ano que vem, né? E esse martelo tá batido. Porém, ele falou sobre vários outros assuntos que eu achei aqui muito interessante. Tem muita coisa que ele comentou que eu acho muito relevante pra gente trazer aqui, ó. A gente tá aí disputando a vaga na Libertadores, buscando a pré tá praticamente garantida, mas tem que buscar agora a vaga direta. Olha só, a pergunta foi pra ele, ó, em entrevistar o GE. Você tem uma estimativa de quanto um clube como o São Paulo perde financeiramente ao não ir para a Libertadores? Ele respondeu dizendo o seguinte, ó, abre aspas, do ponto de vista de arrecadação, a gente está falando em 2/3. A Libertadores paga 3 vezes o que paga a Sul-Americana. Então você perde 2/3 da sua arrecadação. Você vai ter só a arrecadação da Sul-Americana, isso em premiação, em jogo de Sul-Americana, que a logística é mais cara do que a da Libertadores. Porque os times da Libertadores, quase todos, estão em capitais. Então você tem uma logística muito melhor. Na Sul-Americana, muitos jogos são no interior de outros países. Olha só, teve viagem no ano que a gente disputou a Sul-Americana, que o que a gente recebia de prêmio era menos do que a gente gastava para jogar. Apesar da gente ter tido bons resultados de bilheteria na Sul-Americana, a Libertadores te agrega muito mais, também no ponto de vista de bilheteria. E vale para tudo, né? Do ponto de vista de marketing, de renovação de contrato, a Libertadores afeta o ano todo. O marketing tem mais facilidade na busca de recursos, fecha aspas. Cara, isso aqui é doideira que ele falou, né, cara? Quando o São Paulo estava jogando na Sul-Americana, teve viagem, né, que o São Paulo aí gastou mais para poder viajar do que teve de retorno de prêmio, né? Aí que ele falou, então é bem bizarro isso daí. E cara, tu tem que jogar Libertadores, irmão, por vários. Primeiro porque é o São Paulo, é a primeira competição sul-americana, né? Competição sul-americana, né, da América, é a Libertadores. A Sul-Americana é só a segunda divisão, a Série B da Libertadores da Sul-Americana. A Libertadores paga muito mais, pô, chama muito mais atenção, cara. Sim, por motivos óbvios, o São Paulo sempre tem que disputar a Libertadores, né, cara? Não dá pra ficar jogando Copa Sul-Americana. Primeiro pelo prestígio da competição, pelo tamanho do São Paulo, que tem que disputar a Libertadores, fora que você ganha também muito mais jogando a Libertadores do que jogando a Sul-Americana. Isso é uma questão muito óbvia, tá bom? Vamos avançando aqui agora e quero comentar com vocês aqui, ó, sobre um trecho que ele fala sobre o Zubeldia, porque a gente tem, o primeiro momento ruim do Zubeldia no São Paulo foi quando a gente tomou aquela derrota pro Cuiabá em casa, depois aqueles 4-1 pro Vasco, vocês lembram, né? Aquele jogo bizarro. Olha só, em junho, quando o time ficou 4 jogos sem ganhar, vocês de fato conversaram com o Zubeldia sobre a importância de usar os melhores jogadores também no Brasileirão? O Belmonte falou o seguinte, abre aspas, sim, depois do jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, porque ele precisa ter um entendimento, e isso é legal em relação ao Zubeldia. Por exemplo, outro dia ele me chamou e queria entender o que é o Campeonato Paulista, como lidar com competição como o Campeonato Paulista, que para ele é diferente. Então eu fui explicar para ele que temos as quartas de final e a semifinal em jogo único, e depois uma final em 2 jogos. E quem tem a vantagem de jogar em casa é quem tem a melhor campanha na fase classificatória. Por isso ela tem um peso gigante no final do campeonato. No ano em que a gente foi campeão contra o Palmeiras em 2021, a gente fez a melhor campanha na primeira fase, o que nos garantiu decidir no Morumbi. Todas essas explicações são muito importantes para que ele possa entender e preparar a estratégia dele para a competição, né? O Zubeldia é um cara muito acessível no todo, muito tranquilo e muito bom de conversar, fecha aspas. Essa questão que ele fala do jogo contra o Vasco foi porque quando a gente perdeu pro Cuiabá e pro Vasco, o Zubeldia estava poupando muito time. Toda hora mudava a escalação, ele não repetia a escalação, dava oportunidade para todo mundo, que é um ponto positivo, né? Mas ele dava oportunidade para todo mundo, irmão, todo mundo jogava, e a gente perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Vasco, e os caras conversaram com ele, Zubeldia, a gente tá agora numa sequência, e nesse período aí a gente tinha uma sequência só de jogos do Brasileirão, né? Ele tava poupando, mexendo o time toda hora, aí a diretoria foi e conversou com ele, ó, Campeonato Brasileiro, agora que a gente só tem brasileiro, a gente tem que jogar com os melhores jogadores, para fazer ponto, porque quando voltar as Copas, aí vai ter que mesclar, porque não tem como jogar o time titular em todas as competições, né? E foi o que aconteceu, quando voltou as Copas, a gente jogou o titular nas 2 Copas e o reserva no Brasileirão, né?
E foi isso que foi explicado para ele, né? E depois, o Zubeja tá até, o Belmonte tá até se bastou que o Zubeja perguntou aí para a diretoria o que é o Paulistão, né? Porque evidentemente o Paulistão é o campeonato estadual que só tem no Brasil, né? Nos outros lugares não tem, então ele foi buscar aí, né, cara, com a diretoria o que é o Paulistão. Né? Isso é muito interessante. É aquela questão de trazer um treinador estrangeiro, né? Tem muita coisa que ele tem que entender aí ainda, tá bom? Mas interessante ele falar aí sobre isso, né? Que ele explicou, né? Que tinha que usar os melhores jogadores naquela sequência quando a gente perdeu pro Vasco e pro Cuiabá. Aí naquela sequência, como eu falei, não era só jogos do Brasileirão. A Copa tinha paralisado um pouco as Copas e só tinha uma sequência de Brasileirão. Se eu não me engano, foi por causa da Copa América, né? Que só tinha Brasileirão aí, tá bom? Ainda sobre 2025, ele tem questionado vocês sobre as limitações financeiras que serão impostas pela criação do fundo, porque isso limita e terá um impacto nas contratações, né? O Belmonte respondeu o seguinte, ó, abre aspas, sim, o Zubeldia já conversou com a gente sobre isso, mas ele tem muita confiança no que a gente faz, porque a gente faz junto, para nós do futebol. Não muda tanto a questão do fundo. A gente sempre teve pouco recurso aqui. Claro que agora a gente sabe que tem que ter saídas para ter entradas. É um pouquinho diferente. A gente tem que casar mais saídas e entradas. Antes, a gente podia eventualmente conseguir uma entrada de um atleta para depois fazer uma saída. Agora, por causa do fundo, a gente tem que ter o cuidado de as coisas estarem casadas. Mas ele sabe, e para nós do futebol continua a mesma situação. Nesta janela, a gente trouxe 4 jogadores por empréstimo. O Juan, o Jamal, o Santi Longo e o Marcos Antônio. Então a gente vai continuar trabalhando nesse mercado que a gente já atua. Não é muito diferente. A gente teve pouca margem para grandes contratações do ponto de vista financeiro. Então, continua igual. Não tem muita tração, fecha aspas. Achei interessante ele falar isso aqui. A galera fica, pô, vai ter fundo de investimento, vai gastar menos. Mas, rapaziada, se vocês for parar para olhar, o São Paulo, óbvio que teve um momento que trouxe lá o Rames e o Lucas ano passado, mas são, meu irmão, pouquíssimas contratações que chegam, irmão, pô, muda o patamar do time, como foi o caso do Lucas, né? O São Paulo faz grandes investimentos, mas são investimentos para compor elenco. Por exemplo, Bobadilha foi caro, mais de 10 milhões de reais, gastou grana com ele, mas não é um jogador que muda o patamar do São Paulo. O André Silva, mais de 20 milhões, um jogador para compor elenco ali, né, para compensar dele, mas não é para mudar o patamar. O São Paulo vai trazer jogadores aí livres no mercado, com pouco valor, né, pouco investimento aí, mas não vai ser muito, o nível não vai ser muito diferente do que o São Paulo já fazia, não. Entendeu? A questão é que agora vai diminuir o valor, né, de investimento, mas os investimentos que fazia, como eu mostrei pra vocês, cara, são bons jogadores que vão compor elenco ali, né? Nenhum maluco que vai chegar e desequilibrar, como é o caso do Lucas, por exemplo. Quantos jogadores essa gestão trouxe do nível do Lucas, por exemplo? Só ele, né? E o Rames, que não deu certo, entendeu? Então, a gente vai ter um teto de gasto, né, cara? Vai ter um investimento menor, porém, cara, assim, não vejo que vai ter uma mudança muito grande da qualidade dos jogadores que vão vir agora do que viriam antes, entendeu? Como eu falei, o São Paulo faz investimento, faz boas contratações para um elenco, né? Ele não traz um craque, meu Deus, né? Tirando o Lucas, como eu falei, que é uma exceção, tanto que é só um, né? Como eu falei, né? O André Silva foi caro, mas é um jogador para compor elenco. Bobadilha, quem mais a gente pode olhar aqui? Pô, até se o São Paulo quiser contratar, por exemplo, o Jamal Lewis, que é mais de 15 milhões de reais, é um cara para compor elenco. Se quiser contratar o Santi Longo, por exemplo, né, vai ter que pagar, se quiser comprar em definitivo, é um jogador para compor elenco, né? Não são jogadores aí para poder mudar o patamar do time, né, cara? É o coletivo ali que faz o time ser muito forte. Não acho que o São Paulo vai trazer jogadores de nível muito diferente do que já contratava, não. A questão é que a grana, né, para contratar vai diminuir aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, vamos avançando aí, e o negócio é o seguinte, ó, o São Paulo ontem, logo na hora que depois que eu gravei o vídeo aqui, o segundo vídeo da tarde, né, o São Paulo tinha feito um post anunciando que o Alisson estava relacionado com o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense, comentamos muito sobre isso ontem, e logo depois o São Paulo já anunciou oficialmente a renovação do Alisson, né, cara, emendou o anúncio que ele vai voltar hoje, e já emendou também a renovação dele, que a gente já havia comentado há muito tempo. Ele renovou aí até o dia 31 de dezembro de 2027. Ele tinha agora até 2026, São Paulo renovou por mais um ano aí. Muito questionado isso, né? Porque, pô, o cara tá machucado, que não sei o que, vai renovar com um cara que tá machucado, que fez o dia, sabe não, nem como o cara vai voltar. Um cara que tem 30 anos já, né? O Alisson, né? Já passa dos 30. E foi muita gente reclamou, também achei meio estranho.
né? Mas a informação que tinha saído, né, quando ele renovou, foi que o São Paulo deu um voto de confiança nele, né, cara? Né, por tudo que ele vinha fazendo aí para poder voltar mais rápido. E no vídeo aí que o São Paulo anunciou da renovação dele, ele falou o seguinte, abre aspas: "Hoje não me vejo fora do São Paulo. Me sinto muito em casa, feliz e não me vejo em outro clube. A demonstração de carinho vem da torcida comigo e eu fiquei muito impressionado. Foi no jogo contra o Nacional. Escutei a torcida gritando o meu nome e eu não esperava", fecha aspas aí pro Alisson, né, falando sobre aí, né, cara, que não se viu jogando em outro clube, né, que naquele jogo contra o Nacional a torcida gritou o nome dele, né, foi bem bacana, ele tava de muleta, né, cara, né, quando teve o jogo contra o Nacional a torcida tava gritando o nome dele aí. Vamos avançar agora, rapaziada, olha aí, olha só isso aqui que interessante. Em um estudo publicado nesta sexta-feira, o Centro Internacional de Estudos Esportivos listou os 100 jogadores do mundo que ainda não completaram 21 anos, com maior valor de mercado. Olha que interessante isso aqui, rapaziada. Na lista do Sub-21, o ex-São Paulo está bem ranqueado. O Lucas Beraldo aparece na 11ª posição com valor de 70 milhões de euros. Rapaz, 70 milhões de euros é o valor de mercado, né, e do Beraldo hoje. Beraldo é o terceiro brasileiro da lista, atrás de Savinho e de Hendrick. O estudo trouxe as estimativas dos jogadores mais bem avaliados por clubes. O São Paulino mais valioso do elenco tricolor é o volante paraguaio Damian Bobadilla, de 23 anos de idade, com valor estimado entre 11 a 14 milhões de euros, tá? Então, teve esse estudo aí, e esse estudo também fez ainda o jogador mais valioso de cada elenco. E o jogador mais valioso do elenco do São Paulo, segundo esse estudo, né, é o Bobadilla, que está aí entre 11 a 14 milhões de euros, que é o valor de mercado dele. Outra curiosidade, Bobadilla aparece na 7ª posição entre os jogadores que jogam no Brasil mais valiosos, empatado com o Borré, do Internacional, e com o Thiago Borbas, do Bragantino. Nessa lista aí, né, ele é o mais valioso do elenco do São Paulo, e na lista de mais valiosos do futebol brasileiro, o Bobadilla é o 7º, tá? Segundo esse estudo aí, ele é o 7º jogador que atua no Brasil mais valioso, né? O que é muito interessante, tem empatado aí com o Borré e também com o Thiago Borbas. Cara, eu comento com vocês, ficam, pô, é que pode mandar o jogador embora, que não sei o que. Ele é bom, ele é promissor, ele tem muito time na Europa que tá de olho nele, é um jogador que tem muito mercado, tem muito valor de mercado. O Bobadilla, a galera fica, pô, tem que mandar embora, que é ruim, não sei o que. É um jogador que o São Paulo vai fazer grana quando vender ele. Vai fazer grana, vocês não tenham dúvida nisso, não, porque ele é um jogador muito valorizado, tem um bom valor de mercado aí, tanto nesse estudo aí, né? Ele é o 7º jogador mais valioso do Brasil, né? Que é o estudo aí do Centro Internacional de Estudos Esportivos. Bom, meu parceiro, é isso. Dá aquela moral de se inscrever no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.